Boa noite. A reforma da Previdência foi a pauta dos últimos dias. A proposta do governo ainda traz algumas dúvidas e precisa de 308 votos a favor no Congresso para que seja efetivada. E hoje o ND traz dois especialistas que vão discutir o assunto. Para esse bate-papo, eu recebo o advogado especialista em direito previdenciário, Dr. Sérgio Pardal. Boa noite, Pardal, bem-vindo. Boa noite, é sempre um prazer participar dessa discussão. E também o advogado especialista em direito previdenciário, Dr. Rafael Alessandro Vigiano de Brito Torres. Boa noite, doutor, bem-vindo. Boa noite, Roberto. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Vamos falar então sobre o que não se para de falar, que é a questão da Previdência. Todo mundo quer entender um pouco melhor. Será que sai esse ano ainda? Olha, eu espero que não. Mas se for sair alguma coisa, Roberta, provavelmente é só até o final do ano. Só tem uma coisa mais importante que tudo. Na realidade, eles estão retirando as regras da Constituição e jogando para a lei complementar. Existe um ponto principal que pouca gente está notando. Lá no artigo 40, que trata do regime próprio servidor público. No artigo 201, que trata do regime geral, o do INSS. E no 201A que eles inventam, que trataria do chamado regime de capitalização, tudo isso é lançado para leis complementares. Qual é a diferença? Exatamente, Roberta. Para aprovar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, é mais difícil. A lei complementar também não é muito fácil, porque exige maioria absoluta. Agora, 50% mais um é muito menos do que 3/5 da votação. Então, esse é o grande problema. Essa negociação que ele está forçando nas regras de transição pode ser modificada depois através de lei complementar. Então, abram os olhos. O ponto principal é a desconstitucionalização das regras previdenciárias. Isso é a primeira briga que a gente deve ter. A gente vai explicar depois um pouquinho sobre cada uma dessas regras, até para os nossos telespectadores entenderem um pouco melhor. Mas eu gostaria de saber, doutor Rafael, na sua opinião, se a reforma não sair logo e não sair nesse ano, a Previdência pode realmente quebrar? Não há assim, uma vinculação com quebrar com a aprovação da reforma esse ano, né? Eu acredito que isso seja um pouco exagerado. Mas é importante não só para acertar as contas, mas também para uma questão econômica, né? A política hoje econômica e monetária do país precisa de uma definição sobre a reforma da Previdência, né? Seja isso para uma futura geração de emprego, por um investimento de capital, mas há necessidade disso, né? Não há uma vinculação automática que, se não passar esse ano, haverá quebra. Não dá para a gente concluir dessa forma. Mas precisa dar um pouco de atenção, porque realmente é algo que é necessário ser feito. É Talvez não dessa forma que seja apresentado, né? Exatamente, mas é indispensável. Agora, como é que você avalia, Pardal, a proposta do governo Bolsonaro? Você esperava, a princípio, você esperava esse pacote que veio? Sim, esperava, porque veja bem, nós discutimos bastante o saco de maldades do governo anterior, né? Esse saco de maldades que o atual governo apresenta também não é pequeno, é um grande saco de maldades. Mas comparando, desculpa, só te interromper, mas comparando entre Temer e Bolsonaro, na sua opinião, qual é o menos pior? Olha, seria o temeroso, hein? Não era muito bom também, as coisas não são muito diferentes. Mas esse tem problemas um pouco mais graves. Por exemplo, ele é muito violento com os mais necessitados. Essa brincadeira daquele benefício de assistência social, que hoje é concedido para quem está na miséria, com 65 anos, ele quer jogar para 70. Então, essas brincadeiras já são bastante complexas, bastante ruins. A forma de cálculo que ele quer mudar, tudo isso ele está mudando em regras de transição. Então, primeira coisa importante é isso. Vamos dar atenção, porque retirando a regra da matéria constitucional é mais fácil de aprovar mudanças. Mesmo sendo lei complementar, mesmo exigindo maioria absoluta, é mais fácil do que regra constitucional. Por outro lado, ele fala na tal da capitalização. Vamos ter que discutir bastante isso. O que é capitalização? Que regime é esse? É bem simples, regime de capitalização é aquele em que você aplica um dinheiro todo mês, forma um fundo de reserva que será depois dividido para você pela sua expectativa de sobrevida quando for se aposentar. Evidentemente que é bacana um regime desse para quem ganha mais de R$5.000. Quem ganha acima de 5 mil deve, além de estar no INSS, além de buscar a garantia do seguro social, deve também buscar um complemento para poder efetivamente se aposentar. Agora, transformar a previdência pública que existe hoje num regime privado só interessa mesmo para os bancos. Vejam, para quem quiser isso muito claro, é só dar uma olhadinha no Chile. O Chile impôs um regime desse durante o Pinochet, durante a ditadura de Pinochet. Esse regime hoje faz com que o Chile seja o país sul-americano em que mais idosos se suicidam.
porque não querem morrer de fome. Então é bom tomar muito cuidado com o que está se fazendo. Mas uma coisa Agora, importante... se ela for feita com Oi. cuidado e com tempo, você acha que não é uma boa proposta a questão da capitalização? Mesmo assim, imagina uma coisa, Roberta, se eu fizer um regime de capitalização, aonde cada um tem o seu valor, tudo bem que o patrão também contribua, hein? O patrão contribui, o empregado contribui, porém, você não tem garantias. Você não tem garantias contra nada. Você tem um valor a ser dividido pela sua expectativa de sobrevida. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eles estão falando que o regime previdenciário é deficitário, não é verdade, mas eles estão falando isso. Imagine o telespectador se por um acaso criasse esse regime de capitalização. Então é assim, quem entra hoje no mercado de trabalho é no regime de capitalização. Quem já está antes fica onde está. Bacana. Então o envelhecimento desse regime vai ser terrível. Num certo momento, contribuição que é bom não entra. E como é que vai se pagar benefícios? Vamos lembrar, pessoal, seguro social de qualquer país civilizado, qualquer um, é um regime de repartição. É o pacto de gerações, aquele em que quem está em atividade contribui para poder garantir o que já está inativo, já está aposentado. Para a gente explicar um pouquinho melhor para os nossos telespectadores, então, vamos supor que seja aprovada essa questão da capitalização. Quer dizer, eu já estou no mercado de trabalho, não entro nesse sistema. Não, você fica no regime geral que você já está. Já estou. Agora, quem começar a entrar no mercado de trabalho a partir de agora vai participar do sistema de capitalização. Ou seja, quando eu me aposentar, quem vai pagar a minha aposentadoria? Esse é o grande problema. Vai chegar uma hora que não vai ter. Então, e aí o Estado se arrebenta? Aí o rombo é terrível? Como é que você vê isso, Olha, Rafael? eu não vejo com tanto pessimismo assim. Eu acho que o regime de capitalização ele é eficiente, no que o Dr. Pardal comentou, para uma determinada faixa etária. Mas ele é o que é possível, o que é feito hoje na Previdência Privada, né? Na Previdência Privada, conforme prevê a Constituição, ela é complementar, ela é facultativa e é o regime de capitalização, que é a reserva da poupança acumulada individual. Então, quem vai pagar a sua aposentadoria, na realidade, é a sua reserva, exclusiva, né? O que hoje é complicado é que a contribuição ela vai para um sistema de assistência, saúde e de previdência, né? Vai para a Seguridade Social. Isso é complicado, né? Esse regime de caixa, ao longo da história, isso não tá batendo. Então, talvez a ideia da proposta é mudar o regime para um regime de capitalização para ver se as contas se acertam no final, né? Eu entendo que a desconstitucionalização das regras seja preocupante e tal, mas não dá para a gente ver com uma forma negativa, né? A princípio, né? Você tira a regra da Constituição para facilitar uma negociação depois através de uma lei complementar, gera uma certa insegurança, tanto para o cidadão, porque parece que tirou da Constituição, fica mais fácil mudar, não é tão fácil assim, né? A grosso modo pode ser. Mas isso não dá para a gente antever como algo negativo, né? Eu acho que a proposta como um todo, ela é boa, ela é válida, tem que ser feita. Ok, o ND vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a nova proposta do governo sobre a Previdência. O que realmente isso significa? E para entender este assunto, a gente conversa com os advogados Sérgio Pardal e com Rafael Alessandro Torres. Bom, a gente está falando sobre essa nova proposta, o que isso pode acarretar, a questão da capitalização. A gente tem uma tela aqui falando sobre a questão da regra geral, a nova regra. Como é que fica com a nova proposta agora? Olha, a coisa aqui está bem definida. Hoje, a aposentadoria por idade do regime geral é 60 anos para as mulheres e 65 para os homens. E o tempo mínimo de contribuição, que chama-se período de carência, é de 15 anos. Então, quem tem 15 anos de contribuição a qualquer tempo e completa 60 de idade a mulher, 65 o homem, aposenta por idade. Existe também a aposentadoria por tempo de contribuição, que é 30 anos para a mulher, 35 para o homem, com qualquer idade. Só que tem o fator previdenciário, que em razão da idade diminui o valor do benefício, mas com qualquer idade. Isso é hoje? Hoje. Essa é a regra que existe hoje. A proposta apresentada pelo governo acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por idade ainda tem um crescimento de 2 anos para a mulher. E a contribuição mínima que eles querem aumenta para 20 anos. Vejam, aí são os grandes problemas que acontecem exatamente com o pessoal mais pobre. Imaginem, quem se aposenta hoje por idade já tem muito sofrimento para garantir 15 anos de contribuição. Vai ter que contribuir por 20 anos. E para a mulher ainda aumenta 2 anos. Lembrar só uma coisa,
Na regra de transição, que a gente vai ver daqui a pouco, é que vem o crescimento para alcançar 62 da mulher, 65 do homem. Mas é isso, a aposentadoria por tempo de contribuição fica extinta e na aposentadoria por idade cresce 2 anos para as mulheres. Agora, houve uma ala mais radical da direita pedindo equiparação da idade para aposentadoria tanto para homens quanto para mulheres. Por que ainda existe essa diferenciação? Você vê alguma possibilidade dessa equiparação acontecer, essa discussão no Congresso? Você acha que isso pode ir para frente ainda? Não, eu acho que não. Eu acredito que a própria Constituição Federal estabelece distinções entre homens e mulheres em alguns trechos e tal. E isso, o contexto histórico, né, toda a história da nossa população indica que deve haver um tratamento aí dessa forma como está, né? Um tempo menor para as mulheres, um tempo maior para os homens, sem entrar em questões ideológicas, sem nada disso. É uma questão social. Então, só para resumir, é isso que a gente viu, né? Proposta de 65 anos de idade para os homens, 62 para as mulheres. Isso, essa questão igualdade para os iguais, diferença para os diferentes. Se a mulher vive mais tempo ou não, não é a grande discussão. A grande discussão é, a mulher ganha a mesma coisa, a mulher trabalha o mesmo horário, a mulher tem a mesma jornada, as mesmas condições. Quando isso for verdadeiro, eu vou ser o primeiro a dizer que tem que ser igual também para aposentar. Nessa tela aqui é a questão do quem ganha mais, paga mais. O que significa isso, Pardal? Na verdade, há uma jogadinha que o governo está fazendo, em especial para o servidor público. Estão chamando o servidor para briga e o servidor, no meu entendimento, está entrando errado, está discutindo algo que é muito complicado, que é o valor de contribuição. Tanto que no regime geral, que é esse que nós estamos vendo na tela, não muda muita coisa. Hoje, quem ganha menos paga 8% ou 9% um pouco mais, e os que ganham mais, de 2.900 a 5.800, pagam 11%. Pode ver ali que não muda muito. É 7,5%, reduz 0,5% só para quem ganha salário mínimo, e no restante também tem uma coisa muito engraçada nessa proposta feita. Eles apresentam, daquele valor, 998 a 2.000, pagará de 7,5 a 8,25. Só não dizem como é que vai calcular, né, entre um e o outro aí, qual é o cálculo que vai se fazer. Agora, de verdade, no regime geral, a mudança é praticamente nenhuma. Agora, a nova regra se aprovada, quem ganha? Bom, o principal fica bom, mesmo... Fica cômodo para alguém nesse momento? Não, não muda muito, muda 0,5% para quem ganha menos. Acontece, Roberta, que no regime próprio do servidor público é que o bicho vai pegar de verdade. Ali sim, que é o próximo quadro que a gente tem. Tem mais uma tela aqui? Tem uma tela que é só isso. Aqui o bicho pega. Vejam, no regime próprio de previdência havia um grande engano. Pagava-se 11% sobre qualquer vencimento. É bom lembrar que quem entrou depois de 2013 no Serviço Público Federal já paga pelo limite do INSS e vai se aposentar igualzinho. Então não tem muita diferença. A questão é o percentual. Só que ao invés de jogar igual mesmo, o problema é um pouco mais grave. Olha, 7,5 até um salário mínimo, igual. 7,5 até 8,25. 8,25 a 9,5. Até 5.800 está bacana, é tudo igualzinho. De 5.800 para frente é que o servidor público começa a ter o seu problema, porque cresce substancialmente a alíquota que vai se cobrar. Agora, discutir isso hoje é comprar a briga errada. Por quê? Tudo isso há uma discussão no campo jurídico, tudo isso também é discutido através de lei complementar e não mais em matéria constitucional. Então, eu acho que comprar a briga hoje, como os servidores estão fazendo, é comprar a briga errada. Há algo de coerente aí? Claro que há. Acontece que quem entra agora no serviço público nunca vai contribuir com mais que 868. Por quê? Porque nunca vai contribuir acima do que se contribui no INSS. Vai ter o mesmo limite. Então, não tem tanta pressão como eles dizem. A gente tem uma pergunta aqui de um telespectador. O Luiz Fernando Guerreiro de São Vicente pergunta o seguinte: como é que fica a aposentadoria especial com periculosidade com a reforma? Com a reforma? Bom, acho que o doutor Pardal consegue... Sabe o que aconteceu nesse caso? É uma coisa bem legal. Em 95, quando veio a mudança da lei da aposentadoria especial, eles jogaram algumas pressões, né? Então, por exemplo, só para ter uma ideia, eletricitário trabalha em condição especial em razão do risco e aposentava com 25 anos. Eles começaram a dizer que a periculosidade não dava mais direito, mas não era bem isso. O que tinha mudado era a especial por profissão. Então não basta ter uma atividade X e aposentar na especial, tem que provar a exposição aos agentes nocivos. Então, como teve essa briga toda e nós ganhamos nos tribunais a eletricidade como agente nocivo, eles querem virar isso. E botaram uma palavrazinha lá,
Também não vale como especial o trabalho em condição de periculosidade. Então eles enfiaram lá essa palavrinha para tentar diminuir mais ainda a aposentadoria especial. De qualquer jeito, o pessoal que aposenta na especial sabe que a grande maioria só consegue judicialmente. A briga está feia. A gente tem mais uma tela aqui. Regra de hoje e a regra proposta. Essa aqui é a questão da idade mínima. Veja só, aqui é o regime próprio do servidor público. Só para lembrar, em 98 foi aprovada a idade mínima para o servidor público. Para o regime geral, não. Depois veio o fator previdenciário. Então, o que foi aprovado? Para aposentar com 30 anos de serviço a mulher, 35 homem, tem que ter 55 de idade. A mulher, 60 o homem. Isso estava claro. A idade, para aposentar por idade, não. Era 60 o homem, a mulher 65 o homem. Igualzinho ao regime geral. Okay. A única diferença era o limite de idade colocado ali. Professor tem um pouco menos, como eu também tenho no regime geral. A regra proposta por eles hoje é acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição. Então não está mais em discussão a idade, o tempo de atividade. Mas sim a idade. E só a idade. Eles querem aumentar 2 anos para a mulher e jogar 25 anos do tempo de contribuição para pagar 100%. Nem isso vai acontecer, tá bem? Porque a regra de cálculo que eles estão fazendo, só tem um parentezinho rápido. A regra de cálculo deles é medonha. Eles querem a média de todos os salários e paga 60% para quem tiver até 20 anos de contribuição. A partir daí, cada ano a mais vale 2%. Ou seja, para chegar a 100% da sua média de contribuição, você tem que trabalhar pelo menos 40 anos. Ou seja, vai trabalhar muito, não vai se aposentar nunca. Mas é isso. Tá ok, então. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. O ND vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Eu falei para ele da exposição da especial porque ele tem um livro de aposentadoria Deu? especial. Então... Peraí, pessoal. O ND vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a nova proposta do governo sobre a Previdência. O que isso realmente significa? E para entender este assunto, a gente conversa com os advogados Sérgio Pardal e com Rafael Alessandro Torres. A gente está tentando entender essas mudanças do governo. A gente tem mais uma tela agora que eu gostaria de falar sobre a questão das regras de transição. O que significa, Pardal? A ideia é a seguinte, veja, ele está trazendo a seguinte relação. Primeiro, a aposentadoria por tempo de contribuição continua valendo, só que ele passa a exigir a somatória. A somatória idade e tempo de contribuição foi uma conquista que nós tivemos para tirar o fator previdenciário. Eu me lembro bem disso porque foi uma medida provisória que o Zaratini, o Carlos Zaratini foi o deputado relator, ele esteve aqui em Santos, conversamos bastante sobre isso. O que aconteceu? Ali foi aprovado, homem completando 95, a somatória, que seria 35 de trabalho com 60 de idade, 95. A mulher, 30 de trabalho, 55 de idade, 85. Então, quem completasse isso não teria o fator previdenciário. No próprio governo Dilma foi aprovado isso, porém, com o aumento dos valores a partir desse ano que estamos. Ou seja, nesse ano aqui, para não ter o fator previdenciário, homens têm que completar 96 e mulheres 86. Ano que vem ainda isso, no outro ano já é 97, 87, até chegar a 100. Então, esse avanço já estava tendo. O que ele fez? Ele traz a somatória como uma exigência, então, sem a somatória não aposenta mais, e faz a somatória crescer. Por quê? Porque, olha, 96, 86 é o que está valendo hoje. 2019. Isso. Ele faz crescer ano a ano, então ano a ano vai crescendo. Quando cresce um ponto são 6 meses, não é? 6 meses de trabalho com 6 meses de idade faz um ponto ali que é a somatória. E esse crescimento que ele dá é para chegar a 105 e 100. O que significa 105 e 100? Exatamente 65 anos de idade no mínimo para o homem e 62 para as mulheres. Ou seja, esqueça se aposentar antes dessa idade. Essa isso não vai acontecer mais. Essa ideia. Quer dizer, até acontece. Até 2033 ainda haverá quem, pela regra de transição, poderá se aposentar um pouco antes. A gente tem mais uma tela também? Tem mais uma? Alguma outra tela? Ok. Essa aqui
Essa Também é para o... tempo de contribuição. Outra regra de transição... Então, essa é a regra de transição, na verdade, do servidor público, do regime do regime geral, quero dizer. Ok. O do servidor público é aquela que nós vimos que ia aumentando. Essa aqui é a regra do regime geral. Em 2031, já chega a 62, 65 anos de idade mínima. Como é que vai funcionar quem é aposentado por invalidez? Olha, quem aposenta por invalidez hoje ganha 100% da média. Quem aposentar por invalidez, se for aprovada a nova regra, ganha 60% da média até 20 anos de contribuição que ele tenha. Se tiver mais do que 20 anos de contribuição, então sim, 2% para cada ano a mais que tiver, até chegar a 40 anos, ele vai ter 100%. Agora, essas mudanças, elas podem gerar uma migração para a previdência privada? Isso é curioso, né? Porque, veja, nós temos hoje o efeito contrário, né? O que está acontecendo atualmente com a previdência privada é o pessoal saindo, né? Até recentemente saiu uma notícia com 300 mil pessoas saindo da previdência privada. Previdência privada que eu digo VGBL, PGBL, né? São aqueles planos como seguro, né? Que oferecidos por bancos e instituições financeiras. Precisaram de dinheiro, sacaram, né? Pois é. Então, isso é reflexo da crise, né? Porque a pessoa está sem dinheiro, está sem emprego e não vai continuar pagando previdência privada. Isso não precisa colocar comida na mesa, não vai ficar contribuindo, né? Não se sabe na frente o que vai acontecer, mas ela precisa de dinheiro hoje, Sim. né? Por mais que ela pague um tributo maior, né? Porque às vezes você resgatar antes do tempo, você tem uma tributação maior, né, do que é o esperado, mas ela precisa de dinheiro e vai resgatar. Então não tem como a pessoa fugir disso numa época de crise. Não, no regime geral mesmo, a diminuição é muito grande. Imagine só, com essa informalidade que vai se criando, cada um tem que pensar se entra ou não na Previdência. Você acha que alguém quer pagar qualquer percentual que seja sobre um salário mínimo que ganha, se for por conta própria, se a opção é dele, se ele entra ou não? Evidentemente que isso não vai acontecer, né? Então, esse é o grande problema. A migração poderia acontecer para os grandes. E mesmo assim não acontece, porque, não é, Torres? Os regimes de previdência privada não pagam benefício decorrente de invalidez, de doença, de morte. Então não é uma garantia tão clara assim. São boas garantias para quem ganha acima de 5 mil. Mudanças em pensão por morte, tem alguma coisa? Isso é uma coisa interessante, veja só. Há muito tempo nós discutimos, até aqui no seu programa algumas vezes, uma brincadeira que eles queriam fazer do impedimento de receber pensão e aposentadoria. Eu já disse muitas vezes, o FHC em 94 soltou uma medida provisória que proibiu o recebimento e a imprensa chamava de MP Mata-Viúva. A MP Mata-Viúva durou 4 meses só, porque alguém explicou para ele que são regimes de caráter contributivo. Ou seja, a contribuição do segurado que morreu gera a pensão. A contribuição do segurado que está vivo e se aposenta gera a sua aposentadoria. Agora, nessa proposta que está aí, a coisa é pior ainda. Imagine, a base de cálculo da pensão é a aposentadoria do falecido. Se ele não se aposentou, não estava aposentado quando morreu, o cálculo se faz com base na aposentadoria por invalidez que ele receberia. Tudo bem? Então você imagina, o cara tem 10 anos de trabalho, morreu. A aposentadoria por invalidez dele seria 60% da média, porque ele não atinge 20 anos. Uhum. E a pensão para sua esposa é 50% da aposentadoria dele, mais 10% para cada dependente. Como só tinha ele, a mulher e um filho só, a mulher sai com 70% de 60% da média contributiva do cara. Em cima de desgraça, né? Não vai viver nunca. Parece que eles querem reduzir o tempo que o sujeito recebe o benefício, matando de fome. Ok, então. Pardal, muito obrigada pela sua participação. Estamos sempre à disposição. Torres, muito obrigada pela sua participação Obrigado, também. Estamos à disposição também. Esse é um assunto que ainda requer muita discussão e com certeza terá um impacto significativo na vida de todos os brasileiros. O ND fica por aqui. Assista agora o Jornal da Band. Uma ótima noite para você.